Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista, com esse programa que tem um formato diferente, o Narrativas Antagonista. Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião, mas antes de opinar eu te digo uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita? Todo dia um fato diferente. E hoje o fato do dia é: os políticos pedem Pix, os devotos deles mandam. É um programa sobre princípios, sobre propósitos, sobre não fazer papel de trouxa. E sobre, quando você perceber que fez papel de trouxa, você pode parar de fazer. Você não precisa casar com o seu papel de trouxa eternamente. E porque eu estou falando aqui como se eu fosse mãe de vocês? Porque hoje, 21 de maio, é o aniversário do meu filho, Lourenço. Parabéns, Lourenço. Lourenço está fazendo 14 anos de idade. E eu agradeço aqui o carinho que vocês têm com a nossa família. Não só comigo, mas também o carinho que vocês têm desde sempre com meu filho. Tem sido muito importante. E é com este carinho de mãe que eu vou falar desse hábito de passar Pix para político. Se eu estivesse falando com o Lourenço, eu diria: meu amor, no mundo tem gente otária. Tem gente que vai além, empresta cartão de crédito para mexer e garota de programa. E tem gente que faz Pix para político. Mas enfim, como aqui é o mundo, não é a minha casa, o meu universo particular, eu vou falar de outro jeito. Eu vou falar por meio de muito. Recordar é viver, que eu sei que vocês amam. Bora lá pro fato do dia. Fato do dia: os políticos pedem Pix e os devotos deles mandam. Este título é uma homenagem ao meu amigo Cláudio Manuel, do Cacete e Planeta, que tem uma frase lapidar: o problema não é o voto, é o devoto. E é exatamente deste pessoal que nós vamos falar aqui. Ah, mas você não acredita em política? Você não acredita na política brasileira? Eu acredito na política como modo de solução de diversos problemas. Porque fora da política só há barbárie. Mas tem uma coisa em que eu acredito ainda mais, que é a ex-mulher barraqueira. Eu acredito e até invejo, porque eu jamais conseguiria ser a ex-mulher barraqueira. Eu não tenho energia para isso. Eu não tenho vocação para isso. Aliás, um dos mistérios entre os meus seguidores é a minha vida pessoal. Quem são os meus ex? Ninguém nem sabe quem são. Se ninguém sabe nem quem são, vocês imaginam minha energia para o barraco. Não tenho, por isso eu olho essas mulheres e digo: elas têm uma energia que eu não tenho e que faz toda a diferença na política brasileira. Vocês estão querendo saber que coisa de ex-mulher que ela está falando? Gente, não tem melhor combinação do que escândalo político e ex-mulher barraqueira. Toda vez em que isso aconteceu, a história do Brasil deu uma chacoalhada. E vamos voltar aqui a 20 de julho de 2005. Nesta época, eu já era uma repórter experiente de política. Experiente. O que estava acontecendo em 2005? As CPIs do Mensalão. E um dos depoimentos mais explosivos foi de uma socialite, Maria Cristina Mendes Caldeira. Olha que nomão. Nome de mulher chique. Com quem que ela era casada? Valdemar Costa Neto. Recordar é viver na tela. Então, não houve absolutamente nenhuma intenção de ocultar este ou aquele imóvel. Também não tinha como, porque o cofrão pesa 180 quilos. Tinha que ser uma transportadora para levar, vazio. Tá vazio o cofre?
Eu acho que não, porque teve aquelas maquininhas que fazem assim para subir, para pegar, e eu estava em casa. Eu vi o cofre sair e deixei o cofre sair. A senhora tinha o segredo do cofre? O cofre não era meu. Mas como é que a senhora pode fazer uma avaliação do que tinha no interior do cofre? Porque eu já tinha visto 2 vezes o que tinha no interior do cofre. O que tinha no interior do cofre? Dólares e reais. Quanto? 70% do cofre. O senhor deve entender mais de dinheiro que eu, porque é empresário. Um cofre desse tamanho com 70%, sendo que 50% era em dólar e 20% em real, quanto cabe aí dentro? Depende. Se for nota de $1, é uma determinada importância. Não. Se for nota... Não, mas o deputado Valdemar não andava com nota de $1, é 100 dólares. Eu estou respondendo a senhora. Não se conta dinheiro por volume. Não, deputado, mas não era o cofrinho do porquinho, era o cofrão. Eu tô respondendo, seu relator, isso é absolutamente pertinente, porque ela não sabe precisar a quantia que existia no cofre. Valdemar só tinha notas de 100 dólares. Tudo bem. E se o senhor quiser, a gente faz o seguinte, a gente pega esse cofre desse tamanho, traz ele aqui, enche ele de papelzinho e eu mostro para o senhor, daí a gente conta quanto tinha lá dentro. Tá bom. E para encerrar, senhor presidente, eu faço uma pergunta, apesar de repetitiva, no seu entendimento, a seu juízo, qual foi a afirmação que a senhora fez, ou negativa, que tenha trazido para este Conselho de Ética, para que nós possamos elucidar esse nosso propósito, que é o motivo desta representação? O mensalão existe e o Valdemar recebia. Então, eu pergunto, a senhora já falou inúmeras vezes que nunca presenciou ele receber. A senhora já viu ele recebendo? Eu gostaria que os senhores anotassem o endereço. Não, a pergunta... Em São Paulo, que eu tive uma vez que encontrá-lo com um táxi, por isso que eu vou fornecer para os senhores, e daí os senhores podiam pedir para alguém entrar nesse escritório, pegar os registros, e daí os senhores vão ajudar muito nas investigações. Dona Maria Senhor Cristina. Alípio Guzmão, Que é a rua? Isso. Na rua Gomes de Carvalho, 1306, 8º andar. A senhora já presenciou ele recebendo? Sim ou não? Não, eu já presenciei ele viajando com malas no avião do Fernando Simões. Mas a senhora... E eu presenciei um cofrão cheio de dólares. Os dólares não voavam até minha casa e entravam no cofrão, sendo que só ele abria o cofrão. Eu não tinha a senha do cofrão e os empregados também não tinham a senha do cofrão. Mas como que esses dólares chegaram lá na casa sua? Se ele é o único que tem a senha do cofrão, o cofrão é dele e ele anda com as malas, o senhor acha que o dinheiro chegou como? Bom, gente, mas por que eu trouxe esse vídeo da Maria Cristina? Aliás, esse deputado que estava inquirindo a Maria Cristina depois acabou com uma condenação também por causa de questão de dinheiro. O que eu estou falando dessa mulher aqui que não tem nada a ver com o negócio do título do Pix? Calma, que eu vou chegar lá. O pessoal que foi condenado no mensalão fez uma vaquinha para pagar as multas. E na época, a gente ria dos petistas. Eles receberam R$2.700.000 divididos entre José Genuíno, 760 mil. José Dirceu e Delúbio Soares, 1 milhão cada. O Delúbio doou 300 mil do 1 milhão que ele recebeu para o ex-deputado João Paulo Cunha, também condenado no mensalão, pagar a sua multa. Primeira vaquinha de político que surge é na época do mensalão. Não tinha Pix ainda, mas tinha como você fazer as vaquinhas online já. Vocês lembram disso? E foi aí que o pessoal começou. O mundo mudou muito, hoje tem Pix, e hoje o Valdemar Costa Neto não é mais do PT, ele é patriota. Mas quem não mudou? A Maria Cristina Mendes Caldeira. Na tela, gente! Você vai se estrepar de novo com esse estrupício que você chamava de baixo clero, de burro, com a mulher dele que foi sua peguete depois da minha administração. Tenha dó, né? Deixa de ser burro.
A história de Taiwan vai voltar à tona, o Chuong vai voltar à tona. Taiwan tem interesse, os Estados Unidos estão interessados em saber dessa história de Taiwan. Você está up to date aqui. E você tem conta fora, você tem sociedade com o Fernando Simões. Você vai fazer o quê? Você vai arrebentar todo mundo? Por causa do Bolsonaro? Não dá, Valdemar. Você tem o rabo sujo. Não dá para fazer o que quer. Você não pode, querido. Entendeu? Menos. Tá? Menos. Então, a sua ex-mulher tá indo para Washington dia 17. Tem um monte de reunião lá. Vou entregar finalmente o negócio para a Comissão de Direitos Humanos. Eu mudei um pouco, porque eu acho que você está apoiando situações paramilitares. Peguei toda a documentação do coronel Nacarrarada, que você dizia que trabalhava para você e apagava quem fosse, e que tem a ver também com uma história de uma feira do Bom Retiro, que o Ivan Valente estava fazendo uma investigação uma época e me ligou. Então vai surgir todos os podres, todas as sociedades, todos os caras que lavam dinheiro para você. O cara da Funchal vai aparecer de novo, aquele lá onde você passava com as malas. Você vai levantar todos os defuntos, você vai mesmo fazer isso. Então faz. Eu não tenho problema nenhum. Quem tem um monte de esqueleto no armário é você. E agora, vou tirar. E aqui a Maria Cristina Mendes Caldeira falando da família Bolsonaro. O Bolsonaro é ladrão. O Bolsonaro não rouba mais porque ele tem uma limitação cognitiva. Ele é burro. Ele é baixo clero. Quem operou o Bolsonaro foi o Bebiano e o Paulo Marinho. A hora que o Paulo Marinho e o Bebiano caíram, entrou o Valdemar. Mas o Bolsonaro não tem cérebro. Da família dele, que tem o melhor cérebro, é o Eduardo. O Flávio é um pudim. O Carlos... E o outro menino também parece que é uma... A Michele era uma Maria Emenda. Dizem que ela tem essa coisa espiritual, é verdadeira, mas o resto é... Então, assim, não tem... Senhor, o Valdemar Costa Neto deve ser mesmo inesquecível, viu, gente? Alguma coisa esse homem tem. Que esse casamento terminou há mais de 20. A política brasileira só tem gente da melhor qualidade, pessoas equilibradas, relações elevadas, fundamentos morais e éticos muito sólidos. Enfim, vamos adiante. Mais vaquinhas na tela, Lindbergh Farias. Pessoal, vocês sabem da importância da candidatura do Lula. Lula, nesse momento, e defender a candidatura do Lula é defender a democracia, é defender o povo trabalhador, é defender os mais pobres, que estão sendo os mais penalizados por todo esse golpe. Agora, é fundamental que a gente contribua com a campanha do Lula, com a vaquinha. Eles dizem que Lula não é candidato. A gente responde reafirmando, Lula é sim candidato, lidera as pesquisas, é o candidato do povo brasileiro. Agora, é fundamental a nossa contribuição para a gente fazer uma belíssima campanha de Luiz Inácio Lula da Silva a presidente da República. Contribua com a vaquinha do Lula. Isso daí é 2018. O Lula não foi candidato. Então, o pessoal que doou para a vaquinha do Lula candidato pediu dinheiro de volta? É óbvio que não. Isso aqui é Brasil. Vamos ver o que aconteceu. Queridas companheiras e companheiros, como vocês sabem, fizeram de tudo para tirar Lula do jogo. Ignoraram a ONU e a vontade do povo. Mas Lula pediu e a gente vai seguir lutando pelo Brasil. Por isso, gostaria muito de pedir a sua ajuda. Doe para a nossa campanha. Assim, você ajuda a fazer o Brasil feliz de novo. Não importa o valor, o que importa é o seu apoio. E se você não puder doar, divulgue a nossa vaquinha nas redes sociais. Fale com os amigos, converse nas ruas. Mande um link nos grupos do WhatsApp. Toda ajuda será muito bem-vinda. Olha, PT fez muita vaquinha, mas o PT é coroinha
perto da capacidade desse pessoal aqui. Vamos lá para inteligência limitada ver uma amostra de vaidade. Aqui. Eu vou aproveitar aqui amanhã. Vou passar o meu também. Amanhã vai ter mais de 10 mil na minha. Eu vou mostrar. Eu ligo pra você. Tá, amanhã vai ter mais. Eu vou mostrar com o extrato. Vai ter mais de 10 mil na minha conta. O povo gosta de mim. Gosta porque eu tenho uma afinidade com o povo. Repetindo: 4-5-3-1-78-28-791. Lamento se o teu chefe político, que você adora, tá? Não tem esse carinho junto à população. Até o Tarcísio vai botar na minha conta alguma coisa amanhã, tenho certeza disso. Vai pegar alguma coisa. Vai, capitão. Vambora. Não, conte comigo. Aliás, se alguém quiser depositar pra mim, só avisando aqui, né, que ele falou da... Gente, o que dizer? O que dizer? Eu vou agora uma análise disso pelo Renan Santos, do MBL. Então deposita na minha conta. Em média, alguém deve ter programado lá, né, que tá aí 20, 30 reais por dia, entra na minha conta até hoje. Agora, pessoal, eu recebi mais doação do que Criança Esperança. Tá ok? O pessoal gosta de mim. Eu não comprei nenhum imóvel, nenhuma bagunça. Toda essa fala do Bolsonaro, enquanto ele está falando pedindo dinheiro igual um bandido, a vontade que me dá é dar um tapa na cara dele. Ela fala: cala a boca, ô seu estelionatário, filho da puta! Tá indo aí pedir dinheiro igual um bandido. Manda o dinheiro, as pessoas doam mais pra mim do que doam pra ajudar crianças com deficiência e com problema. É isso que ele tá falando ali. Ele tá demonstrando que ele é popular. E o outro cara rindo. Eu não consigo. Tipo, isso me faz mal. Isso, quimicamente no meu corpo, cara, aquilo me desperta os hormônios mais odiosos de todos. Eu fico com uma raiva física desse cara. Porque o ponto é, um bolsonarista vai ver isso e vai mandar dinheiro pra ele. Como eu comecei a ver no Twitter, um monte de gente mostrando comprovante. Mandei o dinheiro pro cara. Isso é nojento, cara. Isso é nojento. Isso é vil. Porque ele não é nenhuma causa. O Bolsonaro conseguiu transformar a direita numa coisa tão vinculada a ele, porque a causa é ele. Então ele não precisa explicar o que ele vai fazer com uma doação. É literalmente, você vai doar pra mim e pronto. O Bolsonaro pegou 17 milhões, acho que foi em 2023. Ele não deu um centavo pra ajudar essas famílias que ele disse que ia ajudar. Ué, separa 200 mil reais e dá lá pra família da Débora pra ter uma assistência jurídica e tal. Separa aí, você não é o cara que quer cuidar. Na hora que vem o dinheiro, não tem solidariedade nenhuma. No fundo ele ficou usando essa mulher, que é uma maluca, ele ficou usando ela, uma mulher irresponsável, porque ela largou os filhos em casa, essa é a real, pra se colocar numa posição de risco, na cabeça dela dar um golpe de Estado, que é o que ela achava que ela tava fazendo, tava dando um golpe de Estado, libertando o Brasil do comunismo, e esse cara vai lá, usa ela de bastião, mas no fundo, né, dinheiro não sai do bolo, e o dinheiro é pra quê? Pra sustentar ele. Então como ele tá vendo que tá indo preso, ele usou esse episódio do Vilela pra pedir dinheiro. E cara, eu vejo isso aí, cara, só me vem um ódio muito profundo, cara. Qualquer cidadão minimamente sério teria asco no comportamento desse sujeito. Asco puro e simples. Não nada. Ô pessoal, se eu pedir um Pix hoje, 4531-7828-91, eu tenho certeza que amanhã... Eu vou repetir aqui. Eu vou aproveitar aqui amanhã. Vou passar o meu também. Amanhã vai ter mais de 10 mil na minha... Eu vou mostrar, eu ligo pra você. Tá, amanhã vai ter mais... Eu vou mostrar com o extrato. Vai ter mais de 10 mil na minha conta. O povo gosta de mim. Gosta porque eu tenho uma afinidade com o povo. Repetindo, 4-5-3-1-78-28-791. Ele começa a gritar, né? Ele começa a gritar, vem tá aqui, ó, 4, babá. Ou seja, o sujeito que decora o Pix dele ali, né? E ele foi lá jogar o número como um vendedor de tigrinho, como um cara vil. O lance é vil. E o lance é uma relação assim, ó, tá aqui o meu Pix, o cara vai mandar o dinheiro porque gosta de mim. Lembra que eu falei? Ele sabe que uma parte importante da população brasileira simplesmente gosta dele porque sim. Então ele trata isso como um dado da realidade e fica aí, ó, agora me dá dinheiro aí, tá? E começa a gritar de um jeito parecido um bandido. Eu não consigo, puta que pariu, eu não consigo achar isso aceitável, cara. A treta mais recente envolvendo vaquinhas da família Bolsonaro foi com Eduardo Bolsonaro. Gente, que história maravilhosa! A gente sabe que o Eduardo Bolsonaro, que sempre quis morar nos Estados Unidos, que já tentou ser embaixador para ir morar nos Estados Unidos, foi agora para os Estados Unidos para salvar os patriotas e o Brasil. Não é para ficar luxando e indo em rodeio. Não, é para salvar a nossa liberdade. E, gente, coitado, ele estava dormindo num colchão no chão. Olha que triste. Na tela. Tem uma reservinha no Brasil que a gente está queimando agora. É claro, né, não é a situação ideal, porque eu fiz uma mala de 7 dias. Eu vim passar o carnaval junto a um amigo aqui nos Estados Unidos e, de repente, não retornei mais para casa. E essa decisão, se forem ver aqui, tem um colchão inflável, né, tem uma estruturazinha aqui que a gente consegue se virar. Não tô reclamando não, tá? Minha vida tá em ordem aqui nos Estados Unidos. A gente fica pensando se no futuro for necessário, porque é 6-1 o dólar, né? Pesa bastante. Às vezes muito dinheiro no Brasil não é muito dinheiro aqui não. Mas fiquem tranquilos, né? Por hora eu tô bem. Se for necessário, a gente leva ao conhecimento de vocês, pede algum tipo de ajuda. Isso foi em abril. Aí agora, ele gravou um vídeo falando que ele nem tá precisando de Pix.
Fala pessoal, estou aqui para transmitir uma mensagem, dizer que eu não estou pedindo doações, não estou pedindo Pix. Eu agradeço a todo mundo e de bom coração. Por vezes até chega mensagem no meu Instagram, pessoas falando para eu colocar a gente em uma campanha dessas, mas não é necessário, tá? Consigo me sustentar aqui nos Estados Unidos. Agradeço a boa vontade de todos vocês, agradeço ao Gilson Machado, nosso eterno ministro do Turismo, por ter feito um vídeo falado isso daí, mas nesse momento a gente não precisa desse tipo de iniciativa. Tem outros projetos nos Estados Unidos que a gente está tentando colocar adiante e também a gente segue com todas as pautas que vocês já conhecem. Eu não preciso ser aqui redundante e falar tudo mais uma vez, mas vocês conseguem entender e imaginar certinho. Deus quiser, a gente vai ter muito êxito muito brevemente. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Ué, gente, mas o que aconteceu entre um vídeo e outro? Porque o clima dele, que falou que agora não precisava de Pix, era esse daqui, agradecendo os Pix da galera. Vamos ver. Dona Antônia, ouvi seu áudio aqui, agradeço pela força, tô bem acompanhado aqui no Texas, aí ó, o filhão que vê aí a documentação dos brasileiros que veio aqui representar o Brasil, então um beijo pra você, obrigado pela força, e não acabou não, tá? Tamo junto, tem muita água pra rolar debaixo dessa ponte aí, tenha fé, vambora! Como é que ele não precisa mais de Pix? Vocês lembram o ministro da sanfona? Aquele orgulho do Brasil? Como é que ele se chamava? Gilson, porque me ufano do meu país, alguma coisa assim, não me lembro muito direito. Mas até o ministro da sanfona veio pedir Pix para o Bolsonaro sustentar o Eduardo Bolsonaro lá fora, porque, gente, você manda filho menor de idade fazer intercâmbio, você tem que ser responsável, né, na tela. É só o seguinte, eu estava conversando com o presidente Bolsonaro ontem, e ele disse, Gilson, tu já pensaste se não fosse essa campanha do Pix, que já foi-se embora metade, foi depositado em torno de 17 milhões na conta dele, e já foi-se embora metade disso. Quer dizer, em praticamente um ano, já se foi gasto com advogado, com despesa, com tudo, quase 8 milhões de reais. E agora aumentou a despesa dele, eu vi ele preocupado com alguns números ontem, aumentou a despesa dele, principalmente porque ele está tendo Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, que ele está ajudando também, que não é barato morar nos Estados Unidos. Então nada mais justo é do que você colocar esse vídeo para adiante, e eu vou colocar aqui embaixo o número do Pix do presidente, para que a gente reative essa campanha, porque não é por mim, não é por você, não é pelo presidente Bolsonaro, é pelo nosso país. Porque o Brasil tem jeito sim, e ele não vai desistir do Brasil, apesar de todo o sofrimento que ele está tendo. Bote para adiante e vamos de novo reativar essa campanha. Ué, o que aconteceu que tava essa pedição toda de Pix e de repente ele me grava um vídeo falando que não precisava mais de Pix? Ah, o que aconteceu se chama jornalismo, que é uma coisa que político não gosta muito, mas devoto de político odeia, odeia, odeia. Vamos lá um trechinho do Papo Antagonista. Faltou combinar com o Eduardo Bolsonaro de parecer pobre lá nos Estados Unidos. Vamos exibir 2 prints aqui que mostram Heloísa Bolsonaro usando uma bolsa que o pessoal da rede social está identificando como sendo da Louis Vuitton, né? Circularam aí imagens nas redes sociais apontando que essa bolsa custa quase 37 mil reais. Então, postagem lá no Instagram dela, da forma como ela se vestiu para ir num evento de rodeio nos Estados Unidos junto com o Eduardo Bolsonaro. Olha lá o detalhamento ali dos preços, num lugar de venda virtual. Tem a foto dela com o Eduardo, produção? Vamos colocar aí em instantes, porque eles anunciaram na rede social que tinha ido lá num evento e o Eduardo Bolsonaro tinha falado na Raiz, quando ele anunciou a sua ida para os Estados Unidos, que ele estava se sacrificando. E nós ironizamos aqui nesse programa. Ele não estava se sacrificando coisa alguma, ia curtir a vida doidada lá nos Estados Unidos, tem publicado lá, inclusive fotos de reuniões com os ativistas, influencers, um deles que foi indiciado também pela Polícia Federal, no caso da trama golpista, que pregava guerra civil, depois ficou assustado com tudo aquilo que aconteceu. Então, o Eduardo Bolsonaro está levando um vidão, assim como ele levou um vidão enquanto tinha muita gente em frente a quartel, lá na Copa do Mundo do Catar, que ele foi flagrado pela transmissão oficial da FIFA, curtindo na arquibancada, se divertindo. E aí, diante daquele desmascaramento público, ele gravou o vídeo mais patético, talvez, da história parlamentar, porque ele foi alegar
para as suas massas de manobra que ele estava distribuindo pendrives para contar para as autoridades que estavam lá naquele evento mundial o que realmente estava acontecendo no Brasil. Ele pegou vários pendrives nessa época em que as pessoas se comunicam por e-mail, pelo WhatsApp, etc. Olha, essa é a foto que o casal divulgou. Foram lá num evento de rodeio nos Estados Unidos, estão lá rindo, bebendo, comendo, estão de chapeuzinho, estão vestidos a caráter. Esse pessoal está precisando de vaquinha, Duda Teixeira. O Eduardo Bolsonaro foi para as redes sociais fazer ataques pessoais contra o Felipe Moura Brasil. Porque sentiu, né? Sentiu, ficou exposto. Então eu vou trazer agora um trecho maior do papo antagonista, do desfecho disso tudo. E sim, o Gilson Machado tomou uma atitude sem me consultar. Por isso já fiz um vídeo agradecendo a sua boa vontade e preocupação e esclarecendo que eu não estou precisando de campanha de Pix neste momento. Não por vergonha de pedir, pois não seria demérito, mas sim por não precisar estar trabalhando em outros projetos, que são aqueles cujo objetivo todos sabem: soltar os presos políticos e resgatar nossa democracia. Fecho aspas. Esse foi o que Eduardo Bolsonaro escreveu após repercussão do corte do papo antagonista no X. E ele escreveu justamente em resposta à nossa postagem lá no X do antagonista com o vídeo do programa. O Eduardo confirmou que nós estávamos certos. Agora, ao contrário do que ele sugeriu em outro trecho, seguindo aquele método Janja de se fingir patrulhado, ninguém tolheu a liberdade da esposa dele de, aspas, ter a bolsa que quiser, fecho aspas. Nem a dele, Eduardo, de torrar o dinheiro da família como bem entender, seja em rodeio nos Estados Unidos, seja em Copa do Mundo no Catar, onde, vamos lembrar, depois de flagrado pelas câmeras da FIFA, ele alegou estar distribuindo pendrives sobre a situação do Brasil. Nós alertamos sim, e seguiremos alertando os brasileiros sobre pedidos de dinheiro feitos de modo vitimista, na base do se colar colou, para políticos que visivelmente não precisam. Não colou, chorem mais. Outro ponto, engraçado é que Eduardo Bolsonaro ataca o meu trabalho por expor essas malandragens bolsonaristas, enquanto seu pai, Jair Bolsonaro, compartilha parte do meu trabalho sobre a sujeira lulista. Vamos colocar o print aí na tela, produção? Mas o bolsonarismo apaga o meu nome no print para que ninguém descubra isso. Olha aí. Bolsonaro fez lá, com esse asilo a jato, estava se referindo a Nadine, que a gente tratou agora há pouco no programa. Via FAB, evita-se uma delação por corrupção da ex-primeira-dama peruana, somente mais uma coincidência diária. Detalhe, essa pergunta que o Bolsonaro faz é baseada na minha análise, que está dentro dessa matéria. São os parágrafos finais a respeito disso. O Lula garante o silêncio da Nadine oferecendo asilo para ela. E tá lá a matéria que eu recomendei agora há pouco, quem tá vendo no corte, é só ver o outro corte a respeito do tema da participação do Mauro Vieira, do ministro das Relações Exteriores, numa comissão no Congresso. Então tá lá a matéria: o acerto para a campanha de Humala foi com Palocci e Lula, disse Marcelo Odebrecht. E aí eu coloquei no subtítulo: dá para entender por que o petista concedeu asilo político a uma ex-primeira-dama condenada por lavagem de dinheiro no Peru? E ali, entre esse subtítulo e a imagem do Marcelo, tem a minha assinatura, só que ela foi borrada propositadamente por alguém ali, para não dizer o Bolsonaro, que passou o print para ele. Inclusive, quando a gente pega o print e dá um close, a gente vê ali o rastro do borrão que foi colocado em cima do meu nome. Então o Eduardo ataca o meu trabalho, enquanto o papai dele compartilha. Só não diz que é meu, né? Porque tem que se criar essa fantasia do sujeito que foi pro outro lado, etc. Porque se você não é vassalo da família Bolsonaro, se você exerce a vigilância sobre eles também, sobre o governo dele, então você está do outro lado. Mentira! Quem está do outro lado é quem ajudou a acabar com a Lava Jato, quem ajudou a sepultar a CPI da Lava Toga, quem ajudou a deixar passar a brecha que facilitou o esquema no INSS lá no Congresso Nacional, como nós mostramos no programa de ontem. E aqui, gente, eu vou trazer um levantamento que foi feito em outubro de 2023 pelo Canal Meio, quando o Bolsonaro recebeu essa chuva de Pix que ele fala, né? Ele ri, ele fala, recebia até mais do que o Criança Esperança recebe. Para a gente analisar quem é que está fazendo Pix para ele. Na tela. Saíram alguns dados de quem mandou aquele Pix para o Bolsonaro. A análise foi feita por especialistas a pedido da CPI dos atos golpistas.
Entre os dados mais preocupantes, mais de 150 mil doadores possuem renda abaixo ou igual a 2 salários mínimos. Isso é, entre R$ 1.320 a R$ 2.640. Dessa faixa de renda, 50 pessoas chegaram a doar mais de R$ 1.000, num total de mais de 58 mil. Além disso, 1.365 pessoas que doaram R$ 27 mil possuem mandados de prisão. A campanha para mandar Pix para Bolsonaro aconteceu em junho de 2022 e do dia 20 de junho a 31 de julho, 770 mil pessoas doaram mais de 18 milhões de reais. O dinheiro aplicado em títulos do Banco do Brasil rendeu R$ 20 mil em 3 dias. Ué, mas como é que o pessoal sabe disso? Porque Pix não é transação banco a banco, não é DOC, não é TED. O Pix é uma coisa do governo, então você consegue extrair dados de quem faz Pix. E essas são as pessoas que estão fazendo Pix para os políticos. Muita gente que ganha muito pouco e que precisa do dinheiro e muita gente condenada na justiça. O que você acha? O que você acha disso? Você faz Pix para político? Vamos refletir. Será que nunca, sempre que você fizer um Pix para político, você vai estar sendo trouxa? Ou não? Você já fez? Você não fez? Calma, calma, calma. Que antes da gente começar a falar disso, nós vamos para as narrativas. O gado fascista é muito burro. Não sei se eu tenho pena dessa gentinha ou se eu tenho nojo, porque eles em algum momento ali dentro são iguais a essa extrema-direita bolsonarista que manipula. Eu não sei se eles são só manipulados, não. Tenho pena, sim, de ver gente que é ignorante e recebe Bolsa Família, dando dinheiro para essa corja que mente para a população, que faz fake news, que domina as redes sociais com robôs, espalhando mentiras. Eu tenho pena de quem acredita neles, mas às vezes eu penso, será que essa pessoa não é má lá dentro? E é por isso que eu digo, tem que regulamentar as redes sociais. Sem as redes sociais, eles não conseguiriam nem enganar e nem extorquir essas pessoas. E isso vai ser consertado com uma regulamentação, porque é para isso que eu fiz o L. Faz o L. Isentão fica olhando para a gente de lá de cima do muro da vergonha onde eles estão e falando que a gente não pode fazer Pix com o nosso próprio dinheiro para as causas em que a gente acredita. Por quê? Porque a hora que der certo e que provar que a gente estava certo, o isentão vai ter que descer do muro. E o muro é o refúgio do isentão. O dinheiro é meu, eu faço Pix para quem eu quiser. E sem os Pix dos patriotas, o Eduardo Bolsonaro não vai conseguir libertar o Brasil. O Brasil só vai ter liberdade quando Jair Bolsonaro puder concorrer às eleições. E para que isso aconteça, a gente depende do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ele está lutando, inclusive, pelos patriotas, que são os heróis do 8 de janeiro, massacrados pela ditadura da toga. Enquanto o isentão está fazendo o quê? Carta pela democracia, acreditando em jornalista. E nós virando uma Venezuela. Faz o L agora, isenta. Faz o L. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que você não pode dizer que alguém é otário porque fez Pix para político. Mas em 99% dos casos é assim. Aqui eu quero fazer uma divisão, porque o brasileiro é muito solidário, né? É muito solidário. E eu já vi muitas coisas justas, morais, corretas e bonitas acontecerem, porque o brasileiro é solidário, põe a mão, vai lá e faz o Pix. Eu tô com 29 anos de carreira. Eu acompanhei durante toda a minha carreira casos, inclusive nos programas em que eu apresentava, de pessoas que foram injustiçadas ou de pessoas que tinham um projeto que podia beneficiar muita gente. Esses casos se concretizarem porque o público do programa doou dinheiro ali na hora.
O brasileiro, quando vê alguém em dificuldade, mete sim a mão no bolso e ajuda. Eu vejo caso de criança doente, eu vejo caso de gente que perdeu casa. Vocês vejam nas tragédias, no Rio Grande do Sul, que a gente teve, o brasileiro ajuda. E isso não é ser trouxa, isso é ser bom, isso é ser correto, isso é ter espírito público, que muitas vezes o político não tem. Mas o cidadão brasileiro tem isso. E isso é louvável. Isso não é ser besta, isso não é ser otário, não. Isso é ser uma pessoa grandiosa, uma pessoa responsável, uma pessoa boa. Isso merece todos os elogios. A grande questão é que no meio disso entra a gente para se aproveitar. Não sei se vocês lembram, mesmo no caso do Rio Grande do Sul, teve até influencer que acabou preso, que arrecadava vaquinha para repassar para as pessoas e não repassou. Mas aí, assim, a culpa não é de quem deu o dinheiro para o influencer. O criminoso é ele. Quanto ao dinheiro para político, que aí é uma coisa. Eu acredito em fazer Pix quando ele tem um objetivo. Você faz? Eu faço em diversas causas. Eu divulgo? Eu não divulgo, porque eu sou cristã e existe um princípio, que a mão direita não saiba o que a esquerda fez. A caridade, ela é para gente e Deus e pronto. Não é para eu me promover por meio disso, porque aí não mais seria caridade, se chamaria marketing. Então eu divulgo causas quando as pessoas que são responsáveis pelas causas me pedem a divulgação, porque essa divulgação ajuda. Mas eu não divulgo o que eu faço, e eu faço em Pix para um mundo de coisas. Qual um critério que eu proponho? Ou um Pix para uma instituição em que você confia e você quer ver aquilo crescer. Pode ser uma igreja, pode ser um projeto social, pode ser uma organização não governamental, pode ser uma instituição em que você acredita. Nos Estados Unidos, muita gente doa para universidades, doa para museus. Quem gosta de arte doa para museu. Enfim, é a instituição que você acredita. Segundo caso, um objetivo concreto. Isso muita gente faz. Vai fazer um livro, a pessoa não tem editora, todo mundo doa. Tenho muitos amigos que fazem isso e saem obras maravilhosas. Não sei se você já participou de algum processo assim. Olha, vou fazer uma doação de brinquedo nesse projeto social. Salvar bicho. Salvar bicho, então eu sou até suspeita. Salvar bichos, gente, também. O que eu trago aqui dos políticos é o seguinte: eles não te dizem qual é o plano e como você faz para ver se deu certo. Eles querem que você confie neles, que eles vão fazer o melhor para você, sem ter um histórico de que estejam fazendo isso. Fazem apelos emocionais e, olha, gente, ficam tirando ainda sarro das pessoas que doam. A frase "doa para mim mais do que eu Criança Esperança" não dá. Eu lembro das pessoas que doaram na época do mensalão, achando que era injustiça. O dinheiro é delas, elas podem doar? É. E eu continuo considerando que é uma desonestidade do político pedir esse dinheiro, até porque na época do mensalão, dos que arrecadaram, nem todos pagaram a multa, tá? Esse dinheiro ficou mal explicado até hoje. Com relação aos políticos de agora, a situação está chegando praticamente ao nível do deboche, né? Está chegando ao nível do deboche. Você vê o escândalo do INSS no governo Bolsonaro, tinha um patamar, no governo Lula profissionalizou. Já o Pix, os petistas trouxeram por meio da vaquinha e a família Bolsonaro profissionalizou, e as pessoas dão o dinheiro sem saber qual é o critério que elas têm para aferir se eles entregam o que prometeram. O dinheiro é das pessoas, as pessoas podem dar o dinheiro que elas quiserem. Agora, este é um país que ainda tem liberdade de expressão. Por isso, quando a gente critica, ao contrário do que disse o Eduardo Bolsonaro, não tem ninguém querendo calar ele, não tem ninguém querendo tolir ele. A gente só está querendo nosso direito de expressar, que é uma coisa que político de nenhum lado gosta. Você critica o político, ele fala: "Ai, tá querendo me calar". Não tá, não. A gente só está querendo poder falar de algo que parece desonesto, de uma pessoa que vive no luxo, que ostenta. Eduardo Bolsonaro tem a Janja dele, que tem um Instagram que fica postando toda ostentação, e está pedindo aí dinheiro para pessoas que às vezes estão precisando pôr coisa em casa. A dica que eu sempre dou para as pessoas, e que eu queria que você raciocinasse comigo, é o seguinte: você pode se iludir
e tentar ser protagonista numa história em que você é figurante, que é a política. Esse é um luxo caro, porque muitas vezes você está sendo omisso no papel de protagonista que você tem, que é dentro da sua família. Pensa na sua família sempre em primeiro lugar. Defenda primeiro dentro da sua casa. Os seus laços mais fortes são aqueles com quem está perto, não com quem está longe. E eu te faço a pergunta. Um adulto que acredita em trelelê de político e faz pix, ele está apto a defender os próprios filhos de golpista na internet? Deixa aí a pergunta no ar. Bom, pessoal, vou passar agora o meu pix. Brincadeira! Brincadeira! Aqui é sério, não tem pix. Se você quiser, você assina aqui o Antagonista. Jornalismo independente para você no Antagonista e na Cruzoé. Hoje nós vamos ficando por aqui. Você deve estar se perguntando qual é a palavra do dia. A palavra do dia é uma palavra que eu sempre falo, para que vocês interajam aqui, para eu saber que vocês ficaram até o final. E para quem não ficou até o final, criar a curiosidade, criar esse hábito de ver o Narrativas Antagonista todinho até o fim. Como eu sou mãe, de mãe se desculpa tudo, vai, hoje eu posso. Eu quero que a expressão do dia seja parabéns, Lourenço. Parabéns, Lourenço. E depois vou tirar todos os prints de vocês e vou mostrar para eles. Vocês me desculpam, né, que não tem nada a ver com política, mas é que mãe é assim, mãe é mãe, mãe é mãe. E hoje eu vou ficando por aqui. Amanhã eu volto novamente às 5 da tarde. Grande beijo e até lá.